Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora falando de mais um assunto que também está no edital do concurso da SEMAS e do concurso do EGPREV, é o que? Noções básicas de secretaria, onde aqui eu peguei mais questões sobre do manual de redação. Então a nossa primeira questão, ela diz o que? O manual de redação da Presidência da República confere maior segurança no seio da administração pública, uma vez que se trata do que? De uma ferramenta teórica e referencial, permitindo o que? Maior clareza e o que? Padronização, tanto na produção dos atos de comunicação oficial quanto o seu cumprimento. De acordo com este manual, são partes integrantes do padrão de ofício. Então, ele quer saber quais são as partes integrantes que fazem parte desse ofício de acordo com o quê? Com o manual de redação. Então, é bom a gente dar uma olhada nesse manual de redação, porque eu já vi bastante questões sobre isso aqui. Então, trazendo um print de lá, dessa parte que está lá bem no sumário, ele fala sobre as partes dos documentos de padrão de ofício. Então, quais são as partes que tem que estar nesse documento? Seria o quê? Primeiramente, o cabeçalho, em seguida, a identificação do expediente, em seguida, o local e a data do documento, por fim, o endereçamento, ou seja, para quem vai ser endereçado, quem vai receber esse ofício, assim como o assunto, então tem que saber sobre o que está tratando o padrão de ofício, o texto do documento, aquele corpo do texto, vamos dizer, introdução, desenvolvimento e conclusão, assim, por fim, os fechos de comunicação, onde isso daqui considero ser muito chatinho, né, porque de acordo com cada um da autoridade que você esteja comunicando, tem um fecho diferenciado. Em seguida, a identificação também do signatário e, por fim, a numeração de páginas. Então, olhando aqui, bora olhar que cada item desses aqui e avaliar quais são os que estão corretos aqui. Então, primeiramente, a gente viu o cabeçalho? Sim. A gente viu a identificação de expediente? Sim. Olha só, se a gente prestar atenção, tá até na mesma ordem aqui. Então, bora lá. Terceiro, local e documento de local e data de documento? Sim, olha só bem aqui, né? Endereçamento? Olha só bem aqui. Em seguida, assunto, já que a gente tem que saber sobre o que o ofício está falando? Sim. O texto do documento, olha só, está seguindo a mesma ordem mesmo, olha só. O fecho para a comunicação, para as comunicações, bem aqui. Identificação do signatário, olha só. E, por fim, a numeração de páginas. Onde, olhando aqui, é obrigatório apenas a partir da segunda página, que é isso mesmo que está lá no manual. Então, de acordo com tudo isso, qual alternativa seria correta? Seria todos, a letra D. E aí, mais uma questão que está lá com conteúdo no manual de redação, que ele diz aqui, que os documentos de padrão de ofício devem obedecer a seguinte formatação. Então, olha só, a gente acabou de ver aqui o que faz parte, a partes integrantes do padrão de ofício, o que tem que ter, cabeçalho, identificação, assunto, papapá. Então, a gente vai ver aqui agora a parte de formatação. Lembra lá da formatação? Coisa de margem, lateral, esquerda, aonde fica o cabeçalho, essas coisas. Então, olhando nesse mesmo manual de redação, eu trouxe esse print aqui, aonde aqui há vários critérios de formatação que tem que ser seguido. Isso daqui é só o início, mas na próxima questão a gente vai ver mais ainda coisas que tem que ser seguidos de acordo com o manual de redação. Então, olha só, primeiramente o tamanho da folha A4, isso aí é óbvio. Então, olha só, parte de margem lateral, tanto esquerda quanto direita. Então, olha só, você percebe aqui que é diferente? Então, olha só, da esquerda ele diz apenas que é no mínimo. Então, a esquerda tem uma coisa aí que é no mínimo de quê? De 3 centímetros de largura, à esquerda. Enquanto a direita é o quê? A metade dele, então é 1,5. A superior e inferior, em cima e embaixo, que é de 2 centímetros. A área do cabeçalho, lembra lá que o cabeçalho é uma parte integrante? Então, ela consiste na primeira página, onde ela tem que estar 5 centímetros a partir da margem superior do papel. Lembrando que aqui a margem superior é de 2. Então, abaixo desses dois, em torno de 5, é que tem que vir um cabeçalho. E aí a área de rodapé, que fica bem na basezinha lá da folha, ela tem que estar aqui nos 2 centímetros da margem inferior do documento. Então, com isso, ele quer saber aqui o exceto, né? Então, seria o errado. Então, bora lá. Letra A, ele diz, margem lateral esquerda no mínimo de 3 centímetros de largura? Sim, a gente acabou de ver aqui, olha só, na letra B. Letra A, margem lateral direita, 1,5. Lembra lá que o direito é a metade da esquerda? Então, é isso mesmo. Tá aqui na letra C. Letra C. Área de rodapé, a parte lá embaixo. Então, nos 3 centímetros da margem inferior do documento? Não, né? Lembra lá que a gente acabou de ver que é o quê?
é de 2 centímetros. A gente acabou de ver aqui embaixo na letra F. E por fim, estaria correta, né? Então, margem superior e inferior, tanto em cima quanto embaixo, são iguais. Então, é de quanto? De 2 centímetros. Então, com isso, a resposta correta dessa questão aqui seria a letra C. E aí, trazendo aqui mais uma imagem para a gente lembrar, né? Sobre essa parte de formatação, eu trouxe aqui essa imagem de uma folha A4, onde aqui eu só coloquei a parte das margens, tanto da margem superior e inferior, quanto à esquerda, quanto à direita. Então, lembra lá quais são as margens que são iguaizinhos os números? Seria a margem de cima e a margem de baixo, que é a superior e a inferior, que é de quanto? De 2 centímetros. E aí a gente tem a margem esquerda e direita, aonde uma é sempre a metade da outra. Então, a esquerda é de 3 centímetros e a de direita é sempre a metade da esquerda, que é de 1,5. E aí, vendo mais uma outra questão dessa parte aqui, então, olha só, dentro do possível, todos os documentos elaborados devem ser do arquivo de texto preservado para consulta o quê? Posterior ou aproveitamento de trechos para casos análogos. Para facilitar a localização, nos termos do Manual de Redação da Presidência da República, os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte maneira. Então, olhando nesse manual de redação, lembra lá dos critérios que eu falei, que a gente viu ainda agora, tipo da folha, tamanho das margens superior, inferior, do rodapé? Então, ainda tem mais critérios aqui na parte do arquivamento, que é isso que ele está pedindo na questão, do arquivamento e do nome de arquivo. Onde aqui no arquivamento, bora ler, dentro do possível, todos os documentos elaborados devem ter o arquivo do texto preservado para consulta posterior ou aproveitamento de trechos para casos análogos. Deve ser utilizado preferencialmente formato de arquivo para que possa ser lido e editado na maioria dos textos dos editores de texto. Então, quais são os editores de texto que vem na sua cabeça? Isso. Tem o Word, o WordPad e mais um do LibreOffice, que agora eu não estou lembrando, mas se você souber, você comente aí, por favor. Então, olha só. O nome do arquivo, então, no final, é utilizado para o quê? Para facilitar a localização. Os nomes dos arquivos que devem ser formatos da seguinte maneira. Então, olha só como é que é essa maneira de salvar o nome do arquivo. Seria colocar primeiramente o tipo do documento, em seguida o número do documento, em seguida o ano do documento, ou seja, com 4 dígitos ou 4 dígitos, e em seguida as palavras-chave do conteúdo. Então, olha só o exemplo aqui. Ele fala que é primeiramente o tipo do documento. Então, qual é o tipo de documento? Ou é um ofício. O número do documento. Qual é o número do documento aqui? Seria 1, 2, 3, mais o ano do documento, que seria o quê? De 2018. Então, olha só, são os 4 dígitos. E olha só, você percebe que tem um tracinho aqui separando? Então, é bem interessante a gente saber isso. E, por fim, as palavras-chave do conteúdo. Então, olha só, qual seria a palavra-chave do conteúdo aqui? Relatório de produtividade anual. Então, isso daqui seria um exemplo do nome de arquivo. Então, mais uma vez, o tipo do documento, o número do documento, o ano do documento com os 4 dígitos, não é 2 nem 3, é 4 anos ou 4 dígitos, e por fim a palavra-chave do conteúdo. Então, voltando na questão, como seria colocado o nome do documento? Então, bora lá. Seria o tipo do documento que a gente viu, certo? O número do documento, o ano de documento. Então, o ano, lembra lá se é de 4 ou de 2 dígitos? Seria de 4, então isso daqui estaria correta. Mas o que? As palavras-chave do conteúdo. Então, a letra A estaria correta. Então, bora ver a letra B aqui. O tipo de documento, sim. O número do documento, sim. O ano do documento, sim. Só que com 4 dígitos. Então, isso daqui estaria incorreta, porque ele diz que é de 2 dígitos. Então, isso aqui a gente já desconsidera. Então, bora lá. Tipo do documento que a gente viu. Mês e ano do documento? Não, a gente viu que é apenas o ano do documento, que é com 4 dígitos. Então, isso daqui já considera. Então, a letra D é o quê? Tipo do documento, sim. Mês e ano, mais uma vez? Não, olha só. Tem tanto isso aqui, o mês também tem um número de dígitos. Só que isso daqui é apenas para ano. E para finalizar já dessa parte de secretariado, então, entre os princípios que regulam a redação oficial não consta. Então, não consta, é certo, é errado, falso. Então, quais são os princípios? Então, eu trouxe aqui os princípios aqui nessa tabelinha aqui. Então, ó, quais são os princípios? Da clareza e precisão, objetividade, tem que ser objetivo, não tem que ficar enrolando. Então, assim, é necessário ser conciso no seu
assunto, em seguida ter uma coesão e coerência no seu texto, assim como também a impessoalidade, assim como também a formalidade e padronização. Então, tanto que a gente viu, né? Ainda agora a formatação das coisas, o que é obrigatório, as partes integrantes do documento, e por fim o uso normal culta padrão, onde eu já vi que o pessoal já colocou aqui em questões de prova, que eles falam até a norma coloquial, e não, né? Coloquial é o popular, mas não, ele é uma norma culta padrão da língua portuguesa. Então, olha só, a letra A ele fala sobre a impessoalidade sem interferência de opinião. Sim, ela faz parte dos princípios que a gente acabou. Letra B, prolixidade, que é o quê? Detalhamento de informação para evitar ambiguidade? Não, porque ele, mesmo que a gente não soubesse essa palavra aqui, essa parte do detalhamento da informação, ela vai dificultar o quê? Essa parte da objetividade. Porque quando a gente é objetivo, a gente logo tem que ser coerente, conciso, coeso e clareza no nosso texto. Então, às vezes, não necessita de tanto detalhamento da informação. Então, a letra B, ela estaria incorreta. Aí, a letra letra C, ele fala utilização do nível de linguagem da norma culta, sim. Letra D, pronomes e expressões de tratamento para manter a formalidade, sim.